Exclusivo. O Domingo Espetacular revela detalhes de uma fraude para burlar as regras de transporte de animais em viagens aéreas. Passageiros pagam por atestados médicos e veterinários irregulares. E com esses documentos, embarcam com cães como se eles fossem animais de apoio emocional. Nossa equipe conseguiu laudos que permitiram a viagem de uma pessoa acompanhada por um pitbull que não era adestrado ao lado de outros passageiros. Esses são sinais de uma crise de ansiedade. A pessoa sai do controle emocional, pode até se machucar. Mas logo que a agitação começa, o Scott entra em ação. A crise de hoje foi só uma simulação para mostrar a importância do cão para a segurança da Patrícia. Eu tenho diagnosticado o borderline e dentro dele eu convivo com outras comorbidades. A fobia social, eu tenho crise de pânico. Scott é um cão de serviço, um animal que passou por um longo treinamento para ajudar a salvar a vida da tutora. O Scott ele consegue alertar antes de entrar uma crise muito forte, ele consegue me alertar para eu sair daquela situação ou para eu tomar uma medicação. Por exemplo, eu começo a me coçar ou me machucar, estereotipando, batendo na perna. Ele consegue fazer interromper, né, aqueles movimentos. Ele entra atrás protegendo para que eu não me machuque. Cães de serviço como o Scott têm autorização para acompanhar os tutores em qualquer local, inclusive nas cabines de aviões, sem pagar nenhuma taxa. Patrícia foi de São Paulo a Brasília, ao lado de Scott. Antes de entrar, né, na hora do embarque, eu tive uma crise. Eu estava com medo de não aceitarem ele, mesmo com toda a documentação. E ele começou a alertar, eu comecei a me coçar e me bater. E ele começou a fazer a interrupção dessas crises. E foi aí que o pessoal da fila entendeu por que eu estava na fila de prioridade, né? No Brasil, a regra do transporte aéreo de animais depende de cada companhia. Mas, em geral, o limite de peso é de até 10 quilos para a caixa de transporte com o animal. Cachorros mais pesados devem ser despachados no porão, junto com as bagagens. O Domingo Espetacular recebeu uma denúncia de que muita gente que sequer faz tratamento psicológico estava conseguindo embarcar com pet de grande porte na cabine do avião através de processos judiciais baseados em documentos obtidos de forma irregular. Então, quando a gente identifica ali para o juiz que aquele animal é de assistência emocional, as nossas chances de êxito sobem bastante. Essa advogada se apresenta como defensora dos direitos dos animais. A mulher que conversa com ela é uma das denunciantes. Ela procura informações para embarcar com um Golden Retriever sem treinamento e explica para a advogada que não sofre de nenhum problema psicológico. A gente tem alguns psiquiatras que não são parceiros do escritório, tá? A gente não tem nenhum convidado, mas eles já fizeram laudos para outros clientes, outros pacientes, né, deles, para voarem com animais de assistência emocional. Decidimos procurar a mesma profissional. O que você vai ver a partir de agora é como funciona o esquema para embarcar animais que deveriam ser despachados pelos tutores. Para isso, pedimos assessoria para o embarque de uma cadela pitbull de médio porte que não existe. Vamos chamá-la de Pantera. Uma coisa que me preocupa um pouco no seu caso é a raça da Pantera, né? Não acho que seja agressivo, que seja realmente um animal que não pode viajar na cabine, pelo contrário, né? No primeiro contato, Giovana Poker cobra R$ 230 pela assessoria jurídica. Eu sou da seguinte opinião: o que precisar fazer para o animal chegar seguro, nós vamos fazer, tá? Não importa o que seja, nós vamos fazer. Porque, querendo ou não, a gente tá meio que lutando contra uma regra abusiva da companhia. Vai por uma e vai por outra, e pega a carteirinha e pega a lauda e vamos fazendo até dar certo. Ela explica que, para entrar com a ação, é preciso apresentar laudos que comprovem um problema de saúde e o adestramento do animal. Para isso, orienta a procurar um médico psiquiatra e um adestrador. Eu vou te passar, então, contatos de 2 adestradores que podem fazer uma avaliação por videochamada, tá? Aí você fala, né, que ela é muito dócil, né, nunca teve nenhum episódio de ataque, né, de agressividade, etc. E eles podem fazer pra gente essa declaração.
tá? Mas as indicações e contatos só são repassados depois do pagamento de uma taxa, cobrada para entrar com o processo judicial, no valor de R$ 4.500. Com os nomes dos profissionais em mãos, a produção do Domingo Espetacular iniciou os contatos. Primeiro, falamos com o adestrador. Sim, eu já tenho um padrão que é o gabarito que a doutora Giovana me passou. Então, eu já tenho aqui de acordo com o que ela me pediu, tá? Daí é só você passar os dados aí que eu te envio. Após uma troca rápida de mensagens e sem sequer pedir para ver o animal, o adestrador cobra R$ 200 e emite uma declaração para o nosso cão fictício. O documento certifica que a Pitbull Pantera recebeu treinamento ao longo de 3 anos e 11 meses para auxiliar no tratamento médico de sua tutora, que o animal apresenta comportamento dócil, calmo e não tem sinal de agressividade. Recomenda que a cadela acompanhe a tutora em todos os lugares, inclusive em viagens de avião. Ele fez uma certificação para um cão que ele não viu, um cão que não passou minimamente nem por avaliação, eu posso estar colocando outras pessoas em risco. Marcamos também uma consulta com a psiquiatra indicada. A médica Manuela Ozelieri nos atendeu por videoconferência. E aí a gente precisa pouco, você faz algum tratamento psiquiátrico? Você faz terapia, alguma coisa do tipo? Eu nunca fiz. Vou colocar só que você faz tratamento psiquiátrico para pânico e agorafobia, que é o que mais dá trabalho, né? De ter crises em lugares cheios. A psiquiatra cobra R$ 500 pela consulta. Pergunta sobre o chip do cachorro, a idade e até ri quando contamos sobre o treinamento da Pitbull Pantera. 3 anos. 3 anos. Então eu vou colocar. Pronto. Aí, se precisar, põe o chip. Aí você me manda. Depois da consulta, o atestado chega por mensagem. A médica afirma que a paciente realiza tratamento psiquiátrico para ansiedade, faz uso eventual de medicamentos e completa o tratamento com sinoterapia por meio de seu animal de serviço, a Pantera. A psiquiatra solicita que a paciente realize viagens acompanhada de seu animal de alerta médico. Com esses documentos, o tutor tem 2 possibilidades: negociar o embarque diretamente com a companhia aérea ou entrar com uma ação na justiça. Para este advogado, se constatada a fraude, os profissionais podem responder por falsificação e uso de documentos falsos. Ele diz que a finalidade de poupar tutores e animais das regras atuais do transporte aéreo pode até ter boas intenções, mas não deve atenuar um eventual processo. A gente sabe que é uma problemática, sabe que o assunto tem que ser resolvido, mas não é resolvido dessa forma, com indícios de falsificação de documento particular. Não se resolve um problema praticando crime. Eu acho que as autoridades competentes têm que resolver isso de uma outra forma, mas respondendo objetivamente, entendo que isso não tem uma atenuante em eventual processo criminal, por exemplo. Procuramos o adestrador que atestou o treinamento da Pantera. Você já chegou a dar a declaração de treinamento de cão sem conhecer o cão, Ezequiel? Não. Você tem conhecimento desse esquema para embarque de cães? Não. A denúncia diz que a advogada te indica e você faz... Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Desligou. O presidente da Federação Brasileira de Adestradores de Animais leu o certificado feito por Ezequiel Lopes de Souza e encontrou várias irregularidades. Não foi colocado o número de cadastro profissional, deveria ter se fosse um profissional. Com relação à identificação do animal, deveria ter coloração do animal, deveria ter características do animal e, principalmente, deveria ter o número do microchip. Não tem. Então, você não consegue identificar o animal de fato. Sobre o laudo emitido pela psiquiatra, nós fomos até o prédio de consultórios onde ela trabalha. Ninguém atendeu a portaria.
Por mensagem, a psiquiatra informou que estava em viagem e não respondeu mais. Entramos em contato com o CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Pedimos para que eles avaliassem o documento emitido pela médica. A assessoria informou que não vai se posicionar até conhecer os detalhes da denúncia. Ligamos também para a advogada Giovana Poker. Ela nega ter sugerido a troca de raça do animal para influenciar a decisão judicial. O que nós informamos para o cliente é o seguinte: se não tem um pedigree, comprovando que aquele animal é, por exemplo, de uma raça XYZ, se há dúvida por parte do cliente, se aquele animal teve algum tipo de cruzamento com um vira-lata ou outro de outra raça, não é necessário que conste na carteirinha de vacinação. Giovana Poker diz que é inocente. Eu não cometi crime algum ao indicar profissionais que possam fazer. Cada profissional é responsável pelos laudos que emite. Eu, de forma alguma, providencio laudos ou entrego laudos. Eu forneço contatos de profissionais que podem estar fazendo esse serviço caso constatem que é possível emitir essa documentação, Tanto é que nunca ocorreu nenhum problema no voo, porque tudo é feito de forma responsável, com os devidos profissionais pegando as devidas documentações. Entramos em contato com a Associação Nacional de Advogados Animalistas. Em nota, manifestou repúdio a qualquer ato de fraude processual. Informou que os envolvidos devem ser responsabilizados e destacou que a advogada Giovana Poker não atua ativamente na entidade. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas informou que transporte de animais acima do peso pode comprometer a segurança e diz que colabora para o aperfeiçoamento das regras de transporte de animais. Patrícia teme que a falsificação dos documentos possa complicar a vida de quem realmente precisa de assistência do animal durante o voo. Imagina, um cão vai no avião e ele tenta morder uma pessoa. Aí a companhia aérea proíbe de outros cães de serviço ir. Então ela tirou o direito de uma pessoa como eu, que realmente precisa de um cão para se locomover por causa de uma viagem.